E aí, gente, recapitulando, eu vou ter aqui o esfregaço, tá certo? Com a lâmina, vocês estão vendo aqui? E eu vou aplicar é, esse cristal violeta, que ele é roxo, ele é um corante. E aí, ele vai entrar em qualquer tipo de célula bacteriana, pode ser gram positiva e gram negativa. Depois eu vou colocar o meu iodo, que é a mesma coisa do Lugol, tá, gente? E aí ele é um mordente. Ele vai se juntar com o cristal violeta e vai formar uma molécula grande, tá? E aí eu vou botar um descorante, eu vou fazer a descoloração com álcool por 10 segundos. E aí vocês estão observando que algumas células aqui ficaram transparentes, vocês estão vendo? Essas células que ficaram transparentes, elas são a gram positiva ou a gram negativa? E aí, gente? Negativa, porque esse álcool ele vai conseguir destruir a membrana externa, fazendo com que a molécula de Lugol mais cristal violeta saia da célula. Então, essa célula vai perder a cor, ela vai ficar transparente. Já minhas gram positivas, elas não vão conseguir perder a cor. O álcool não vai conseguir descolorir, porque a molécula é grande, a parede celular ela é grande também, então essa molécula de cor não vai conseguir sair, vamos dizer assim. Então, as grãs positivas elas vão continuar roxeadas, mas as grãs negativas elas vão ficar transparentes. E aí, por último, eu vou adicionar a safranina, que é a mesma coisa de fucsina, tá, gente? Mesma coisa. E aí, essa fucsina é rosinha. E aí, a grã negativa, pela lógica, ela vai ficar rosinha claro. E a grã positiva, ela vai continuar roxa, tá, gente? Que é um contracorante, tá? Então, deu para entender mesmo? No final de tudo, gente, vocês têm que saber todo o processo, né? Mas no final vocês precisam saber que a gram positiva ela vai permanecer com a mesma cor e a gram negativa não, ela vai ficar transparentezinha para depois se adquirir essa coloração rosada. E aí, gente, agora a Brena falou sobre as estruturas internas. E agora eu vou falar sobre as estruturas internas à parede celular. João Vitor, é muita coisa para minha cabeça. Gente, calma. As estruturas internas, elas são mais fáceis de compreender, tá certo? Prestem atenção, vai dar tudo certo. Eu vou falar bem calmo e eu repito quantas vezes for necessário, tá, gente? É só pedir para eu parar. E aí, eu vou ter primeiro, a nossa membrana citoplasmática. Essa membrana citoplasmática, ela é presente tanto em células eucariontes, tanto em células procariontes. O que muda são algumas coisas presentes nessa membrana plasmática, tá? Por exemplo, nas membranas humanas, que são as células eucariontes, a gente vai ter a presença de colesterol. Já na membrana plasmática dos procariontes, a gente não tem a presença de colesterol. Elas são formadas por uma bicamada de fosfolipídio. Eu acho que vocês estão cansados de saber disso, desde o ensino médio. Possuem proteínas integrais e proteínas periféricas. A gente vai ter proteínas que completam aqui, ó, para ter um transporte, que é uma das funções da membrana, é o transporte de moléculas. E eu vou ter também proteínas integrais, que são proteínas tipo uma recepção da nossa membrana, porque a gente sabe que a nossa membrana, ela é semi-impermeável, entendeu? Ela consegue selecionar, ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela consegue selecionar quem entra e quem não entra. Aqui a gente só entra quem é VIP, tá, gente, na nossa membrana plasmática. E essas proteínas essas proteínas periféricas, elas servem como recepções, vamos dizer assim, para saber o que eu vou deixar entrar na minha célula ou o que não vai entrar na minha célula, tá certo? Observação: apenas a célula eucarionte possui colesterol em sua membrana, tá, gente? Quais são as funções da membrana plasmática? Eu vou ter uma barreira seletiva para os materiais que entram e saem da célula. Eu vou ter digestão de nutrientes e eu vou ter uma produção de energia. A gente vai falar os tipos de transportes. A gente tem diferentes tipos de transportes, tá? Primeiro, eu vou ter um transporte passivo. Eu não vou ter um gasto de ATP pela célula.
lembrem, processo passivo não tem gasto de ATP pela célula. Eu vou ter 3 tipos de processos passivos. Eu vou ter a difusão simples, que é por solutos. Eu vou ter a difusão facilitadas, que eu vou ter solutos, porém, vou ter um auxílio de uma proteína. Gente, o nome já diz tudo. Se é uma difusão facilitada, eu vou ter algo que facilite aquele transporte. No caso, é uma proteína, tá? Então, qual a diferença da difusão simples e a facilitada, João Vitor? Se as duas são solutos, é porque na difusão facilitada, eu vou ter uma ajuda de uma proteína, certo? Já na osmose, eu vou ter o transporte de líquidos, mas a favor do gradiente de concentração, tá? Então, no processo passivo, eu não vou ter o gasto de ATP pela célula. Já no transporte ativo, eu vou ter o gasto de ATP pela célula. Por quê, João Vitor? Porque, gente, esse transporte, ele vai contra o gradiente de concentração. Eu vou precisar de energia para que esse transporte aconteça, porque ele não vai a favor de uma grade de concentração, entendeu? Ele vai contra, ele é bem assim, bem afrontoso, ele vai contra o gradiente de concentração. E nesse processo ativo, eu vou ter principalmente transporte de íons, que é o sódio, potássio, hidrogênio, cálcio, cloreto, tá, gente? E eu vou ter uma translocação em grupo. João Vitor, o que é isso? O que é essa translocação em grupo? Essa translocação em grupo, a molécula, essa determinada molécula, só vai conseguir entrar na célula se ela for modificada quimicamente. João Vitor, pelo amor de Deus, me dê um exemplo dessa molécula, que ela tem que ser modificada. Dou sim. Glicose. Uma molécula bastante conhecida por vocês, certo? Essa glicose, ela só entra na minha célula bacteriana se ela for fosforilada. Como assim? Só se ela for mudada quimicamente. Ela não entra normalmente. Ela tem que ser mudada quimicamente. E como é que eu vou mudar ela quimicamente? Prestem atenção, eu vou falar bem devagar. Vou botar aqui minha coisinha de laser para vocês entenderem, tá? Eu vou ter uma proteína fosfenolpiruvato. Vocês estão vendo aqui, ó, meu pincel, ó. Eu vou ter uma proteína fosfenolpiruvato que ela vai oferecer algo. A glicose, gente, ela é interesseira, sabe? Ela é aquela pessoa interesseira. Ela só entra na célula se tiver alguma coisa. Ela só entra na célula se tiver alguma coisa. Entendeu? Vocês entenderam? Sim, JV, pode continuar. Posso continuar, né? Então, a glicose ela é bem interesseira. Ela é aquela pessoa bem interesseira que ela só entra na célula se me der alguma coisa. Ah, eu só vou entrar se você me der alguma coisa. E o presente dela é o fósforo. Então, vamos lá. A proteína vai dar o fósforo para a glicose e a glicose ela vai entrar na célula. Ela entrou na célula. E aí, gente, vai sobrar só o piruvato, tá? A gente tem o fósforo, enol, piruvato, 3 compostos. O fósforo foi dado para a glicose para ela poder entrar na célula. O piruvato, só sobrou o piruvato. Mas, João Vitor, e o enol? Gente, o enol, ó, vocês não precisam saber, não. O enol ele só servia como ligação entre o fósforo e o piruvato. Ele vai embora. Então, só sobra o piruvato, tá, gente, nessa célula. E aí, o piruvato, vamos lá trazer da bioquímica. O piruvato, ele pode ser tanto fermentado, que é no caso das nossas células bacterianas, quanto nas nossas células humanas. Elas participam do ciclo de Krebs, que é para produzir ATP, produção de energia. Então, na nossa bactéria, vai acontecer a fermentação, porque geralmente a gente não tem a presença de oxigênio. E aí, quando vai ter essa fermentação dessa glicose, tá? Vai ter a quebra dessa glicose, formando piruvato, e esse piruvato vai acontecer a fermentação, vai ser fermentado, dando origem a ácidos. Esses ácidos, eles participam fortemente
da desmineralização do nosso dente, da doença cárie, certo? Então, o ácido lático e o ácido acético são os principais ácidos produzidos nesse processo de fermentação. Tá, gente? Entendido? A translocação de grupo? Sim ou não? Foi meio de boa. Ninguém Tá, falou nada aí, não. vou passar. Só vocês terem em mente que a glicose é bastante interesseira, ela é bem rigorosa para fazer o serviço, ela precisa de algum presentinho, no caso é o fósforo, tá? E a proteína, lembre, proteína fosfoenol piruvato, tá? Essa proteína que é a presenteadora da glicose, tá? E aí vamos falar do citoplasma agora. Esse citoplasma, gente, ele vai ter presente algumas coisas, algumas estruturas que eu vou falar que é bem simples, bem rápido de vocês entenderem. Eu vou ter um nucleóide. Vamos lembrar, esse núcleo ele não possui carioteca, ou seja, ele é disperso no meu citoplasma. Eu só vou ter apenas um cromossomo, uma longa molécula circular de DNA de fita dupla, tá? Eu só vou ter um cromossomo na célula procarionte. E eu não vou possuir estonas. O que é essa estonas, gente? Vocês não precisam se atentar agora. Vocês vão ver próximo semestre em odontogenética. Só tenham em mente que não possuem estonas, tá? Agora eu vou ter os plasmócitos. Esses plasmócitos, gente, é um cromossomo extra, entendeu? Ele não é essencial para a vida da bactéria, mas ele confere série de características para as bactérias. Pode ter ou não ter, isso não influencia na vida da bactéria. Mas esse extracromossomo, que é o plasmócito, que é o plasmídio, gente, tá errado, não é plasmócito. É plasmídio, tá? A burra. Vou consertar aqui. Pera. Plasmódio, tá, gente? Não é plasmídio, não é plasmócito, tá? E aí, gente, ele é um extracromossomo. E aí, esse extracromossomo, ele pode ser passado de uma bactéria para outra. Vamos lembrar o que a Brina disse? A gente tem a presença de pili. Pili faz com que as bactérias se comuniquem com as outras, passem suas estruturas para outras bactérias, que é o pili conjugal, né, Brina? Eu acho. Isso, amigo. Esse pili vai conseguir passar esse extracromossomo para outro. João Vitor, esse extracromossomo ele é usado para quê? Por exemplo, na engenharia genética, na produção de insulina, que é muito importante, gente, hoje em dia, e para alimentos transgênicos. Eu botei transgêneros. Ó, eu errei tudo aqui. É transgênico, tá? Alimentos transgênicos. Entenderam, gente? Plasmídios? Entenderam? Ele é um extracromossomo, que ele não é essencial para a vida da bactéria, mas ele ajuda muito. A bactéria tendo ele, tem muitos benefícios, como passar para outras bactérias, levar essas estruturas, esses extracromossomos para outras bactérias através do pili, ou na engenharia genética, gente. Ajuda muita gente. Essa insulina que é produzida salva várias vidas. Vocês sabem, né? E alimentos transgênicos também, que é uma tecnologia que está ganhando muito espaço aí no mundo todo. E é isso, gente. Para vocês verem como é muito importante vocês saberem disso. Eu vou ter os ribossomos. Lembra, gente, que eu falei que as procariontes, elas não possuem organelas? Ok, alguns autores consideram que elas possuem sim organelas, por elas terem ribossomos. Mas, gente, esses ribossomos, eles são tão brocochosinhos, eles são tão tristes, são tão primitivos, que nem são considerados uma organela. E, João Vitor, qual a função desses ribossomos? A função desses ribossomos é sintetizar proteínas, tá, gente? É sintetizar proteínas. Essas proteínas, então, elas vão ficar encarregadas em vários metabolismos das bactérias, tá?
E aí, gente, alguns medicamentos, elas agem na síntese dessas proteínas. Por quê, João Vitor? Porque eu parando a síntese de proteína dessa bactéria, a bactéria vai ficar fraca, concorda comigo? Porque sem essa síntese de proteínas, a ação das bactérias, elas vão ficar super fracas, tá, gente? Elas vão ficar bem mais baixas. Então, alguns medicamentos, como a streptomicina, a gentamicina, elas vão inibir a síntese proteica, fazendo com que a bactéria ela fique totalmente fraca, tá? Eu vou ter inclusões, que são depósitos de energias, eu vou ter depósitos de glicose, eu vou ter depósitos de amido, eu vou ter depósitos de lipídios. Então, essas bactérias, elas conseguem depositar também, tá? Por meio das inclusões, tá? Exemplo, grânulos de polissacarídeos, que é o armazenamento de glicose e amido. Exemplo, a bactéria Streptococcus mutans, que é uma das bactérias mais importantes para o processo carioso, armazena muito glicogênio e assim aumenta sua virulência. Tá certo, gente? Endosporo. Gente, o endosporo, ele nem todas as bactérias têm esse endosporo. João, vi todas as bactérias têm? Não, nem todas as bactérias têm, tá? E aí, esse endosporo, ele é produzido pela própria bactéria. A célula vai duplicar o seu DNA como se fosse dividir, mas ela não se divide. Ela forma uma cápsula super protetora em cima dela, que é chamado endosporo. Ou seja, repetindo, o endosporo ele é produzido pela própria bactéria, nem todas as bactérias têm, porém, as bactérias que têm esse endosporo são extremamente mais resistentes aos métodos de desinfecção. Para vocês terem ideia, gente, a bactéria ela morre, mas o endosporo ele continua lá, em superfícies como solo, sangue, saliva, água. Por isso que elas são extremamente mais resistentes aos métodos de desinfecção. Vocês vão estudar, tá, gente, os métodos de desinfecção, tá? Na MP2. Então, para vocês terem ideia, o endosporo, eles são bastante resistentes a esses métodos de desinfecção. Pronto, gente. Agora vocês devem estar se perguntando, mas como é que diferencia essas bactérias? A gente vai ter umas formas de diferenciar as bactérias, como o João Vitor colocou aqui no slide, pela morfologia dessas bactérias, ou seja, a forma dessas bactérias, pela obtenção de alimentos e pela degradação de moléculas para a liberação de energia. Vocês vão entender melhor cada uma dessas formas de diferenciar. Pode passar, amigo. Primeiramente, pela forma. A gente vai ter 3 formas. São os cocos, que vão ser mais esféricos, certo? E quando esses cocos eles se dividem para se reproduzir, eles podem permanecer ligados uns aos outros. Quando eles permanecem ligados uns aos outros, eles vão ser chamados de diplococos, streptococos, tétrades, sarcinas ou estafilococos. Vocês não precisam saber como é cada um exatamente, mas eu sei que tem no livro de vocês, tem mostrando cada um deles como é que é, tá bom? Outro tipo de forma são os bacilos, que eles vão parecer bastões. E esses bacilos, eles vão se dividir apenas ao longo do eixo deles, que vai ser um eixo curto. E aí, eles vão ter também as classificações dele, que podem ser bacilos isolados, diplobacilo, streptobacilos e cocobacilos, certo? Eles vão ser mais em formato de bastão. Outra forma também vai ser as espiroquetas, que eu falei para vocês. Não sei se vocês lembram, que elas vão ter aqueles filamentozinhos, certo? Os filamentos axiais. As espiroquetas, gente, elas são bactérias espirais, elas nunca vão ser retas. E dentro da classificação delas, a gente vai ter os víbrios, os espirilos e as espiroquetas, que vão ser naquela forma helicoidal, elas vão ser mais flexíveis, certo? Além disso, gente, a gente vai ter algumas bactérias que elas vão manter uma forma única, que são chamadas de monóficas, e podem manter, na verdade, várias formas, que vão ser chamadas de pleomórficas, mas isso também é só a título de conhecimento.
Pode passar, amigo. Pronto, gente. E agora vocês precisam saber que essas bactérias elas vão precisar ter a obtenção de alimento delas, né? Então, como é que é a nutrição dessas bactérias? Primeiramente, o que é que toda bactéria precisa? Ela precisa de fonte de carbono e nitrogênio, de fonte de energia, de água e de íons. E a gente vai ter dois tipos de nutrição de bactérias. A gente vai ter as bactérias que são autotróficas e as bactérias heterotróficas. Pode passar, amigo. Pronto, gente. As bactérias autotróficas, desculpa, vocês já devem ter estudado bastante isso, né, no ensino médio. São aquelas que produzem seu próprio alimento por meio de fotossíntese ou de quimiossíntese. Elas podem ser fotossintetizantes, que um exemplo é as cianobactérias, podem ser quimiosintetizantes, vale, a gente, estou errando tudo, quimiosintetizantes, um exemplo são os fertilizantes para plantas, e podem também ser sulfobactérias, ou seja, aquelas que usam ácido sulfúrico ao invés de água para a reação acontecer. Vocês não precisam se atentar a essa reação aqui não, tá, gente? Vocês só precisam saber mesmo que elas vão ter essas classificações. E precisam saber também de importante, que são aquelas que vão produzir seu próprio alimento, seja por meio de fotossíntese ou de quimiossíntese, certo? Já as heterotróficas são aquelas que não produzem seu próprio alimento, ou seja, são aquelas bactérias parasitas que se alimentam de outros hospedeiros, né? Ou aquelas saprofágicas que se alimentam de material em decomposição, tá bom? Então, essas são as duas formas de nutrição das bactérias. Pode passar, amigo. Além disso, gente, as bactérias, elas vão possuir, como eu tinha falado no slide anteriormente, como elas vão conseguir fazer essa degradação de moléculas para a liberação de energia, né? Elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. Se elas forem aeróbias, elas vão necessitar obrigatoriamente de oxigênio para sobreviver e para realizar suas atividades metabólicas. Se elas forem anaeróbicas, a gente vai ter de dois tipos. Vai ter as anaeróbias obrigatórias, que são aquelas que detestam oxigênio. Elas não podem viver na presença de oxigênio. E são aquelas anaeróbias facultativas, que elas podem ou não viver na presença de oxigênio, né? Mas as anaeróbias são aquelas que não vivem na presença de oxigênio. A gente vai ter as obrigatórias, que odeiam oxigênio, e as facultativas, que podem ou não viver nessa presença de não oxigênio, né? E a grande maioria das bactérias, como o exemplo do Streptococcus mutans, eles vão ser anaeróbias, tá, gente? Pode passar, amigo. Pronto, gente. Agora aqui, em relação às bactérias fermentadoras, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o processo de glicose. O que é isso? A glicólise vai ser quando vai ter a quebra da glicose, certo? Transformando essa glicose em piruvato. Esse piruvato, na presença de oxigênio, como é o nosso caso, né? Ele vai para o ciclo de Krebs. Vocês estudaram isso em bioquímica, né? Não sei, com certeza estudaram. Não sei se vocês gostaram, né, dessa parte. Mas continuando. Quando essas bactérias, elas vão estar na ausência de oxigênio, nesse caso, né, que não vai ter oxigênio de jeito nenhum, não vai ter o ciclo de Krebs. Por quê? Porque o ciclo de Krebs, ele vai funcionar apenas quando tiver oxigênio. Então, se não tiver oxigênio, a gente vai ter a fermentação desse piruvato, fazendo com que o produto final dessa fermentação, desse piruvato, seja a produção de ácidos. Que ácidos vão ser esses? Vão ser o ácido lático e o ácido acético, que vão ser responsáveis pela desmineralização do dente. É só relembrando algo que o João Vitor já tinha falado para vocês anteriormente. Então, é isso, gente. Com a produção desses ácidos, que vão ser o produto final dessa fermentação desse piruvato, vai ter a produção desses ácidos que vão fazer com que haja a desmineralização do dente, tá bom? Então, tá aí a importância de vocês saberem tanto a forma dessas bactérias, que também não é assim o mais importante de tudo. O mais importante, o João Vitor já falou, que é a parede celular, né, para vocês, mas justamente também todas essas estruturas, a nutrição dessas bactérias, enfim. E, gente, a nossa monitoria foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se sintam à vontade para falar com a gente aqui ou para falar com a gente no privado, né, amigo? Sim, gente, vocês podem falar, vocês sabem que eu não tenho besteira, né?